A expectativa é que também seja vacinado no Brasil. O governo federal, o Ministério da Saúde, divulgou o Plano Nacional de Vacinação, foi encaminhado pelo governo ao Supremo Tribunal Federal, prevê 108 milhões de doses para mais de 51 milhões de pessoas de grupos prioritários. A gente vai tentar entender um pouco mais esse plano, saber o que poderia ser melhor, o que está de bom tamanho. A gente está na ponta da linha agora aqui no Band News Station para conversar, para entender com alguém que entende mais do assunto. A gente vai conversar agora aqui na Band News FM, justamente com a pesquisadora que vem conversando com a gente, trazendo detalhes desde o começo dessa pandemia, que é a doutora Lígia Bahia, especialista em políticas públicas e saúde, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora Lígia, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no Band News Station. Eu acompanhei alguns relatos, de pessoas falando sobre algumas possibilidades de dificuldade para encontrar, por exemplo, seringa, agulha, enfim, que isso o plano não traria. O que mais a senhora poderia falar para a gente desse plano? Quais são as boas opções feitas? O que poderia ser melhorado? Doutora Lígia, bom dia para a senhora. Bom dia, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui nesse programa. Olha, o plano, ele é um plano, assim, ele tem algumas coisas que ele não define, né? Especialmente, eu não diria, a preocupação minha não é tanto com as seringas, porque as seringas podem ser adquiridas. O plano não define quais serão as vacinas. Então, a gente tem uma preocupação grande com a vacina que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, que é a Coronavac, que é uma vacina que ela vem apresentando resultados positivos em todas as fases de testes, e ela agora teria que ser registrada pela Anvisa. Há um calendário de vacinação em São Paulo, anunciado pelo governador de São Paulo, pelo governador Dória. Entretanto, o governo federal, quando se manifestou sobre essa vacina, que é uma vacina que ela está mais avançada na fase de teste, manifestou assim, nós vamos, requisitar as vacinas, alguma coisa assim, mas não incluiu essa vacina no plano. Então, isso é muito preocupante, porque o Brasil precisa mais doses de vacina. A gente teria, por enquanto, no máximo 50 milhões de doses de vacina, de uma vacina que ela exige 2 doses, e isso é insuficiente para que no primeiro semestre a gente tenha todos os grupos prioritários vacinados. Então, certamente, o plano deveria incluir não só essa vacina, mas como outra vacina, a vacina da Pfizer. Enfim, quais são as vacinas? O plano ele é omisso em relação a isso. Hoje tem a vacina da Pfizer-BioNTech, essa que foi aprovada e começou a ser dada aqui nos Estados Unidos. As outras vacinas estão... algumas estão no ar, outras falam que estão com 70%, mesmo a vacina de Oxford, a AstraZeneca, né? Várias dúvidas foram levantadas, ou seja, essa falta de definição do plano é que mais a senhora acha que poderia ter um esclarecimento? É isso que falta na visão da senhora? Eu acho que tem que ter um esclarecimento sobre se o governo de fato vai adquirir a vacina da Pfizer, que ela está sendo utilizada tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, ela já está sendo utilizada na Inglaterra há algum tempo, e hoje eu ouvi sua narrativa muito emocionada da Sandra, a primeira enfermeira vacinada em Nova York. Para nós isso é uma grande emoção, mas é preciso que o governo brasileiro defina, então, se vai adquirir ou não vai adquirir a vacina da Pfizer. Todos nós sabemos que ela tem um problema, ela tem um problema de conservação, de transporte dessa vacina, ela, digamos assim, é de mais difícil manejo, mas é uma vacina. E o Brasil é um país hoje que com elevação do número de óbitos, então nós não podemos brincar, né? Nós não podemos nos atrasar, porque atrasar a vacinação significa que nós não estamos salvando vidas que poderiam ser salvas. Doutora Lígia, é muito importante, né, essa questão das vacinas, e a gente vem acompanhando que virou uma briga política, tem muitas pessoas com certo preconceito em relação a determinada vacina ou não, mesmo antes dela chegar aqui ao Brasil, né? A senhora falava dessa importância da definição e da compra de outras vacinas, né, de diferentes laboratórios. A minha pergunta é, depois que essas vacinas chegarem aqui, né, depois de uma possível aquisição do governo brasileiro, do Ministério da Saúde, o público vai saber qual é o tipo de vacina que está tomando, e na sua avaliação, seria importante não divulgar
qual que é aquele laboratório que produziu determinada vacina que chegou a determinado estado ou determinado posto de saúde? Qual que é a sua avaliação? Débora, acho que a sua pergunta é excelente, né? A minha avaliação é que nós não teremos uma única vacina no Brasil, infelizmente, né? Nós somos um país extremamente populoso e o Butantan, que está, enfim, encarregado, então, de fabricar, né, de distribuir, inclusive, de tornar a vacina Coronavac uma vacina brasileira, não terá capacidade de produzir todas as doses necessárias. A Fiocruz, que ela entrou no consórcio da vacina de Oxford, né, da AstraZeneca, ela também, enfim, essa vacina, ela atrasou, enfim, a gente não sabe exatamente, ela teve problemas nas fases de testes, então, possivelmente, ela não entra nesse primeiro momento. E a vacina da Pfizer, ela não está sendo, nós não temos consórcio com a vacina da Pfizer ainda. Isso é muito preocupante, porque é a vacina que já está sendo utilizada em 2 países, que são 2 países ocidentais, né? Porque é claro que nesse momento também a gente sabe que a Rússia está vacinando com a Sputnik, o Paraná, nós temos alguns estados brasileiros que têm um convênio com a Sputnik, mas não sabemos também exatamente em que momento esses governadores pretendem vacinar com a Sputnik. Débora, eu penso o seguinte, eu penso que a gente precisa vacina. O Brasil precisa vacina, sejam elas quais forem. Essas vacinas têm alguma segurança, todas elas foram testadas, todas elas têm sido conduzidas. A comunidade científica internacional está com um olho muito grande em todos os defeitos das vacinas. Tem uma competição enorme entre esses laboratórios. Então, eu acredito que o custo-benefício, que nós temos que ter esse cálculo, de certa maneira racional, vai ser muito melhor a gente vacinar a população com as vacinas que forem disponíveis para aquelas localidades do que não vacinar a população, né? Sim, o Brasil, especialmente no Brasil, eu penso que se nós estivéssemos em condições de esperar, se nós tivéssemos sido um país que fez todos os procedimentos de afastamento social, etc., com uma taxa de transmissão muito baixa, muito baixinha, nós, nesse momento, poderíamos nos dar o luxo de dizer, não, nós vamos esperar que as vacinas realmente tenham toda a segurança. Só que nós não cumprimos nessas fases anteriores e eu penso que nesse momento nós devemos, assim, é importante esclarecer a população, não é? O que é esse processo de pesquisa, de teste, etc., para que a população se sinta mais segura e se vacine. Estamos conversando com a doutora Lígia Bahia, especialista em saúde pública, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora, ainda falando sobre esse plano de vacinação que foi apresentado pelo Ministério da Saúde, ainda tem algumas lacunas aí a serem preenchidas, eu queria te perguntar sobre uma data para o início de imunização, né? Se seria imprudente já cravar uma data de início da vacinação, sendo que a gente ainda aguarda aí a aprovação, por exemplo, da Anvisa, e esse ponto vem sendo criticado por alguns especialistas que avaliaram o plano do governo, de que de fato não tem uma data exata para o início da vacinação, porque ainda faltam definir esses detalhes, doutora? Olha, certamente, né, assim, o plano, ele é lacunar, eu acho que você, enfim, definiu muito bem, ele é lacunar em relação a quais são as vacinas e qual é o cronograma de vacinação, ele é lacunar também, é importante que a gente já comece a informar a população sobre a inclusão nos grupos prioritários da população carcerária. Não é? É importantíssimo que esse grupo seja incluído como grupo prioritário. Nós não podemos, nesse momento, matar as pessoas porque elas já foram punidas, não é? Então, nesses locais, asilos, prisões, etc., é muito importante que essas populações sejam incluídas como populações prioritárias, exatamente porque o vírus circula muito rapidamente nesses locais e essas populações precisam ser vacinadas. Quilombolas, indígenas, então é preciso que a gente defina os grupos prioritários com clareza e sem preconceito, não é? Então esse é um problema do plano. Outro problema do plano é claro, o calendário, não é? É preciso prever um calendário, a gente até o início do semestre de 2021
que população estará vacinada. E, portanto, se essa população estará vacinada, a gente pode ter certeza da reabertura de atividades econômicas, etc., ou então não teremos, não é? Por exemplo, incluir na vacinação as pessoas que trabalham com transportes, que trabalham com transportes coletivos, que trabalham com entregas, são grupos vulneráveis. A gente estava ouvindo o programa e ouviu aqui um colega motorista de táxi relatando o que aconteceu com seus colegas que tiveram que trabalhar durante a pandemia. Então, são grupos prioritários, esses trabalhadores também. Então, isso é preciso definir muito melhor, não é? E é preciso debater isso com a sociedade, é preciso debater isso no Congresso Nacional, é preciso debater isso com os juristas, com os magistrados. Então, a gente tem hoje uma dificuldade muito grande, né? Mais uma vez, a vacina está revelando isso, uma dificuldade muito grande de ter um governo que coordene, de um governo que se coloque à frente, de um governo que, enfim, que proteja a população, né? Que defenda a vida da população brasileira. A gente, então, tem esse processo, enfim, muito ruim de politização, né? De uma guerra de vacinas, né? E não uma paz para a vacina, o contrário, né? A gente precisa de paz nesse momento para que tudo dê certo, para que as pessoas que têm que ser vacinadas sejam vacinadas, para que a vacina não falte, para que tenha seringa, agulha, algodão, profissionais de saúde treinados. Então, tudo isso requer uma situação de paz, né? E a gente, mais essa guerra entre governadores, ministros da saúde, etc., eu diria assim que ela é muito inapropriada, né? Muito de mau gosto, porque eu penso assim, revela uma indiferença muito grande pela necessidade de proteção da vida humana, né? Tomara que venha logo a vacina, tomara que seja a vacina aprovada, não adianta só chegar a vacina e não está aprovada, precisa estar aprovada. E aí, tomara que não tenha nenhum malandro querendo passar na frente do outro só porque eu conheço, porque meu papel na sociedade é melhor do que o seu. Eu estava vendo agora uma conversa do CEO da Pfizer, né? Ou seja, o presidente mundial da Pfizer, ele dizendo que não ia tomar vacina até que chegasse o momento dele. Para você ver como até o cara que tem, digamos, quantas vacinas ele quiser à disposição. E ele está certo. Ele vai tomar a vacina na hora que chegar o momento dele tomar a dose da vacina. Então é fundamental também que se tenha esse tipo de cuidado a partir de agora, assim que as vacinas começarem a chegar, tomara que seja muito rápido também no Brasil. Quero agradecer demais a entrevista da professora Lígia Bahia, especialista em políticas públicas e saúde. Doutora Lígia, mais uma vez, muito obrigada pela gentileza, pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Bom dia, muito obrigada. Obrigada, doutora.